Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar no vídeo de hoje. As coisas não estão tranquilas para quem quer opinar, falar sobre as coisas. O que eu posso dizer para você é, não faça o L, não faça o M, faça o B de Bitcoin para que você seja livre, consiga escapar de tudo que está acontecendo. As coisas estão se degradando muito rapidamente aqui no Brasil. Começou lá há 4, 5 anos atrás com você sendo proibido de sair de casa pro seu bem, você sendo proibido de abrir o seu comércio pro seu bem, e agora você sendo proibido de usar a internet ou VPN ou o Twitter pro seu bem. Mas nessa história de seu bem pra cá, seu bem pra lá, daqui a pouco vão tomar os seus bens. É isso que sempre acontece em todos os países que seguem essa linha. E talvez o Bitcoin te ajude a evitar isso. Hoje eu nem sei se eu vou pedir o teu like ou pra você compartilhar esse vídeo, porque sabe-se lá onde o vídeo vai parar, né? Tá complicado, tá difícil fazer conteúdo no Brasil, e pra você que não tá entendendo absolutamente nada do que eu tô falando, vou tentar resumir aqui. O nosso excelentíssimo ministro Xandão de Moraes estipulou uma multa de 50 mil reais por dia para quem acessar o X, o famoso Twitter, né? Então, já que ele quer que você não tenha acesso ao Twitter, e você pode usar ferramentas de privacidade como, por exemplo, VPN, aquelas redes, né, que te conectam com servidores em outros lugares do mundo, caso você acesse o Twitter, não sei de que forma que eles vão monitorar isso no Brasil, mas caso você tente fazer isso, você vai tomar uma multa de 50 mil reais por dia. E a desculpa para isso é que o Twitter não tem mais escritórios aqui no Brasil, não tem um representante legal e que isso seria um descumprimento de lei. A primeira pergunta é por que o Twitter não tem mais escritório no Brasil, né? As pessoas meio que ignoram esse fato. Existia escritório do X no Brasil, do Twitter no Brasil. Acontece que as pessoas que lá trabalham estavam sendo ameaçadas. Assim como o Twitter veio recebendo cartinhas ameaçadoras ao longo dos anos, pedindo, inclusive, que isso não fosse divulgado. Ou seja, estavam ali tentando manipular a opinião pública. E na tentativa de proteger ali os funcionários brasileiros, obviamente, acabaram com o escritório no Brasil. Então, digamos que existiu uma manipulação para gerar essa ausência de escritório, ausência de representantes no Brasil. E aí, temos que fechar o Twitter. E esse ano, pessoal, esse ano é um ano de eleições. Adivinhem qual foi o outro ano que também tivemos aí banimento de Telegram, de Twitter, banimento de contas da rede social. 2022, outro ano de eleição, onde existia uma figura muito carismática aqui no Brasil e que se dizia antissistema, chamada Jair Bolsonaro, e que usava, vejam vocês, como principal plataforma de divulgação redes sociais, né? Inclusive, os seus seguidores também tinham contas nas redes sociais e faziam muito barulho sem usar lá a tal da verba pública, ou usando muito menos verba pública do que os seus concorrentes. E aí, naquela época, pessoal, para quem não lembra, o Telegram acatou a decisão de Moraes e bloqueou perfis de Alan dos Santos, que era um lá dos blogueiros chamados de bolsonaristas, né? Outro que também teve suas contas bloqueadas na época foi o tal do velho da Havan. Luciano Hang teve perfis retidos no Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Esse que era uma das principais figuras do bolsonarismo, dizem eles, na época, né? Tudo acontecendo em ano de eleição, né? Bloqueio de redes sociais, bloqueio de perfis, que eles chamavam de extrema-direita naquela época. E claro, quando você destrói a principal plataforma de divulgação de um dos candidatos a uma eleição, ele tende a perder, e foi o que aconteceu. Isso funcionou, pessoal, nas eleições brasileiras, né? A tal democracia brasileira não foi manipulada, né? Foi justo, e aí acabou acontecendo o que o sistema queria. Porque, não se engane, não é uma briga de direita contra esquerda, é uma briga de políticos aliados a um sistema estatal que serve para quê? Serve para, como é que eu posso falar aqui? Aumentar a arrecadação, entendeu, pessoal? O Estado serve para aumentar a arrecadação. Eu não vou falar a palavra certa aqui, vocês sabem qual é, mas é isso que serve o Estado, aumentar cada vez mais a arrecadação para aqueles que fazem parte do Estado. Quando vem alguém que ou é fora da política, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, por exemplo, Pablo Marçal, que já vamos falar dele aqui também, ou alguém que faz parte da política, mas é de terceiro escalão, é alguém que não tem ligação nenhuma com um grupo importante, nem consegue aprovar porcaria nenhuma, como, por exemplo, o Bolsonaro, esse cara é um risco. Ele não vai deixar o sistema fluir livremente, ele vai ser um bloqueio, ele vai ser ali uma pedra no caminho do sistema, e esse cara precisa ser expelido, ele precisa ser bloqueado. E se isso funcionou em 2022 nas eleições, para as eleições agora precisariam da mesma coisa caso surgisse alguém de fora do sistema. E aparentemente
apareceu um tal de Pablo Marçal aos 45 do segundo tempo, falando justamente em combater o sistema, em combater os políticos e acabar com a roubalheira, coisa e tal, e disparou, obviamente, nas pesquisas, né? E aí, pessoal, eles precisam tirar a carta da manga, puxar o Coringa, né? E como é que eles fazem isso? Justamente com o que foi explicado ali na questão do Twitter, que estava sendo a grande plataforma, já que as contas do Pablo Marçal já haviam sido bloqueadas, mas as outras pessoas, de forma descentralizada, continuavam ali divulgando vídeos e textos sobre o Pablo Marçal no Twitter. Se a Justiça Eleitoral já suspendeu o perfil do cara em todas as redes sociais e ele continua aparecendo nas redes sociais, porque vai no Flow, porque faz um bando de corte dele e coloca no Twitter, como é que você faz? Arrume uma desculpa para bloquear redes sociais, impedir que as pessoas consigam compartilhar tais vídeos de forma totalmente democrática. Afinal, você bloquear a exposição de um dos candidatos a um dos principais cargos no Brasil é totalmente democrático. O jogo fica limpíssimo. Alguns podem, alguns não podem, e aí depois, é claro, o que sair ali nas urnas é totalmente justo e democrático. E é claro, se um gringo que não tem nada a ver com as eleições brasileiras, um cara que é o mais rico do mundo, dono do Twitter, falar que isso, digamos, é uma censura, que isso é um absurdo, culpe o gringo. Quem é este gringo para dar pitaco aqui no Brasil? Então, Elon Musk, você não sabe de nada. Você não entende nada de democracia. Você só quer controlar aqui a nossa soberania brasileira. E já que você não para de falar, nós vamos bloquear também outras empresas suas no Brasil, como, por exemplo, a Starlink, os satélites lá para as pessoas terem acesso à internet na Amazônia, no Rio Grande do Sul, que teve desastre, ele deu 1000 antenas de graça. Vamos bloquear tudo e pronto. Mas peraí, a Starlink não é do Musk, ele tem 40% de participação, tem 60% que são de outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Quem se importa? Vamos bloquear e pronto, de forma totalmente democrática. Dane-se esse negócio de Constituição, de direito de um, direito do outro. Não! Se o cara tá enchendo o nosso saco, a gente vai lá e corta logo a empresa dele junto com todos os outros sócios que nada tem a ver com isso. E aí o Elon Musk disse o óbvio, né? Brasil não é seguro para estrangeiro investir. E por que não é seguro para estrangeiro investir? Porque as regras do jogo mudam continuamente. Você investe num país sabendo quais são as regras. Olha, as leis são essas, tá, investidor? Então coloca o seu dinheiro aqui que as regras serão assim. Só que de repente no Brasil, geralmente em época de eleição, as regras ficam malucas, as regras ficam subjetivas. Então o cara que fez um planejamento de 5 a 10 anos no Brasil, no meio do caminho, acabou. Mudou a regra, fecha a empresa dele, dá subsídio para um, tira subsídio do outro, cria um imposto novo, tira o outro imposto daqui, e aí vira uma bagunça e o cara não consegue mais se manter no mercado.